pessoal, então vamos para a nossa aulinha de hoje, concordância nominal. Eu já falei com vocês lá no outro vídeo, não é isso? E sobre o que a gente ia conversar hoje, lá no vídeo de instruções. Então, dando início aqui ao nosso assunto, concordância nominal. O que vem a ser isso? Para que serve? Onde é que nós vamos utilizar? Bem, concordância nominal a gente vai pegar pelo nome do conteúdo já para a gente ter uma noção do que a gente vai retratar, tá certo? Então, concordância já dá uma ideia de que a gente vai ter que concordar alguma coisa. Nominal, nome. Então, concordar em relação ao nome. E que nome vem a ser? E que nome seria esse? Bem, dentro das classes de palavras que a gente estuda, a gente vai encontrar uma das classes de palavras chamada substantivo. Então, quando eu estiver falando de concordância nominal, eu vou estar sempre retratando essa concordância em relação ao substantivo, certo? O substantivo são aquelas palavras que vão servir para nomear as coisas, tá bom? Então, todos os modificadores de uma frase, de uma oração, eles vão estar concordando com o substantivo. Professor, quem são esses modificadores? Bem, os modificadores são numeral, pronomes, adjetivos, advérbios, artigo. Então, são esses modificadores que vão estar lá concordando com o substantivo. Eles podem estar concordando em número, gênero, certo? Então, a gente tem que estar sempre com essa atenção. E nos exemplos já fica mais fácil, mais prático a gente entender, ok? Então, vamos lá. Concordância nominal. Via de regra, o artigo, o pronome numeral, o adjetivo, eles devem concordar com o gênero, em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Como eu disse para vocês antecipadamente, né? Concordância nominal vai ser uma concordância ao nome, concordar com o nome. Esse nome seria substantivo. Olha a frase aí. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Observe uma coisa interessante, que nessa frase aí, se a gente começasse a eliminar, né, alguns modificadores, e vocês perceberiam que a frase ainda manteria o sentido. Mas se você for lá eliminar o substantivo, a frase perderia totalmente o sentido. Por exemplo, se a gente ignorar o artigo, ficar somente nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados, a frase continuaria tendo sentido, né? Se agora eu eliminar o pronome, né? Os 2 brinquedos preferidos estão quebrados, continuaria tendo sentido, né? Se eu tirar aí o adjetivo, que vai dar dando a qualidade ao substantivo, os nossos 2 brinquedos estão quebrados, eu continuaria tendo sentido na frase. Porém, se eu tirar o substantivo, os nossos 2 preferidos estão quebrados, a frase perde totalmente sentido. Então, por isso que a importância do substantivo na frase e no estudo de concordância nominal. E observe que substantivo, brinquedos, masculino e plural. Todos os seus modificadores estão concordando em gênero e em número. Gênero masculino, número plural. Os nossos 2 brinquedos preferidos. Artigo, pronome, numeral e adjetivo concordando, todos eles com o substantivo. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. E para nos ajudar, a gente vai ter algumas regrinhas que a gente vai precisar, se não decorar, mas tentar conviver com elas e utilizá-las a fim de, com o uso, a gente já pegar a prática, tá certo? Primeira regrinha, o adjetivo referente a vários substantivos. Quando o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos do mesmo gênero, ou seja, os 2 substantivos forem masculinos ou os 2 substantivos forem femininos, a gente vai ter 2 possibilidades de concordância. Quais são elas? Eu posso assumir o plural, masculino plural, ou eu vou concordar com o substantivo mais próximo. Tá certo? Como assim, professor? Vamos para o exemplo. Exemplo lá 1. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Nesse caso, espanhol concordou
com o substantivo mais próximo, que foi secretário. O adjetivo espanhol concordou com o substantivo mais próximo, que foi secretário. No exemplo 2, o governador recebeu ministro e secretários espanhóis. Eu vou ter então que o meu adjetivo espanhóis concordou com os substantivos ministro e secretário. Observe que no primeiro exemplo, a gente não poderia ter certeza necessariamente que o ministro era espanhol, assim como o secretário. No segundo exemplo, já tenho certeza absoluta que o ministro e o secretário são espanhóis. Lembrando que no primeiro caso a gente concordou com o mais próximo, ficou, já que o mais próximo era masculino e singular, o adjetivo continuou masculino e singular. No segundo caso a gente concordou com os dois substantivos, então plural masculino. Quando o adjetivo vier pós-posto, ou seja, depois de dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, ou seja, um masculino e um feminino, também eu vou ter duas possibilidades de concordância. Quais são elas, professor? O nosso adjetivo ele vai para o masculino plural ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. É a mesma situação anterior, porém agora eu vou ter gêneros diferentes e a gente tem que ter uma atenção especial para esse caso. Por quê? Nosso primeiro exemplo. Ele apresentou argumento e razão justos. Observe que justos aí, embora venha depois da palavra razão, que é do gênero feminino, ele está concordando com argumento e razão. Então, por isso que justos veio no plural masculino, certo? Embora que possa soar estranho no nosso ouvido, mas está soando estranho no nosso ouvido é porque a gente está pronunciando, está concordando corretamente. Então, ele apresentou argumento e razão justos, concordando então com argumento e razão. Ele apresentou, no exemplo 2, ele apresentou argumento e razão justa, concordando então com o mais próximo. Se o mais próximo substantivo estava no gênero feminino, então justa também, o adjetivo, dando a qualidade à razão, vem também no feminino singular. Terceiro exemplo, ele apresentou razão e argumento justo. Justo, então, concordando com argumento. Se a razão é justa ou não, já são outros 500. Concordou, então, com o masculino no singular. E concordou, então, com o singular masculino, o nosso adjetivo, o nosso substantivo. Próximo slide. Quando o adjetivo ele vier anteposto, ou seja, quando vier antes a dois ou mais substantivos, concordará com o mais próximo, tá bom? E se funcionar como adjunto adnominal, entretanto, se ele funcionar como predicativo, ele vai ter duas possibilidades. Eita, professor, agora complicou. Eu até sei o que é substantivo e sei o que é adjetivo, mas o que vem a ser adjunto adnominal. Adjunto adnominal, pessoal, nada mais é do que aquele termo da oração que vai modificar um substantivo. Vai dar uma característica, um atributo a esse substantivo. Por exemplo, no exemplo 1 aí, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. O meu adjetivo tamanho, ele vem funcionando como adjunto adnominal, atribuindo e modificando, dando um atributo, uma característica ao meu substantivo de desrespeito. Ou seja, nunca vi tamanho de desrespeito, nunca vi desrespeito tão grande, né? Então está dando aí um atributo ao meu substantivo, concordando com o mais próximo, que é o desrespeito. No nosso segundo exemplo, a gente aí permaneceu fechada a porta e o portão, né? O portão é masculino, mas a porta é feminino. Logo, fechada vem como predicativo do sujeito, concordando com o mais próximo. Então, concordando com o mais próximo que é a porta, né? E aí alguém pode estar se perguntando o que vem a ser predicativo. Predicativo é, como eu posso dizer, é um termo que vai integrar um predicado nominal e ele vem dar uma definição, ele vem dar um estado, uma qualificação ao nosso substantivo, tá bom? Então ele vai qualificar, vai dar um estado. No caso aí a qualidade da porta está fechada. Perdão, a qualidade não, o estado da porta está fechada, tá bom? Mas o predicativo ele pode vir dar um estado ou uma qualificação ao nosso substantivo. O terceiro exemplo, permaneceram fechados a porta e o portão. Percebam que agora fechados ele foi para o plural masculino, porém
E estou concordando agora com os dois, porta e portão. Quando ele assume a função de predicativo sujeito, ele pode tanto concordar com o mais próximo, como concordar com os dois. Se eu concordo com o mais próximo, eu vou ter que concordar em número e gênero. Se eu concordo com os dois, sempre plural e masculino. Beleza? Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Vão admitir duas possibilidades. Ou seja, quando eu tenho dois ou mais adjetivos que vem determinado por um artigo, eu vou ter duas situações. O substantivo ele fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Como assim? Vamos por exemplo. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Deixei meu substantivo no singular e coloquei aí artigo para antepor o segundo adjetivo, a francesa. Percebem que antes de francesa, né, tem um azinho aqui. E no nosso segundo exemplo, o substantivo ele fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo adjetivo. Observe que o nosso substantivo, no primeiro caso, língua, ficou no singular e eu vou ter os artigos antecedendo os dois adjetivos, né? Inglesa e francesa. No segundo caso, línguas, que é o nosso substantivo, foi para o plural, né? O primeiro artigo também foi para o plural para concordar com o substantivo, porém o meu segundo adjetivo, francesa, não tem o artigo antecipado, antecipando o adjetivo. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Logo eu concordei as línguas, já coloquei concordando aí com inglês e francesa, tirando então o meu artigo. Ok? E a gente vai ter também alguns casos particulares de concordância nominal. Por exemplo, nas palavras menos, alerta e pseudo, eles são advérbios e ficam invariáveis. Vamos ver exemplo, né? Os soldados estavam alerta, né? Há menos pessoas do que prevíamos. Alerta e menos e pseudo são palavras invariáveis, elas não mudam, não vai existir há menos tarefas para fazer hoje, há menos aulas de português hoje, né? Não existe, é sempre menos, né? Há menos atividades hoje, há menos lixo nas ruas, né? A palavra alerta é a mesma coisa, né? Os soldados estavam alertas. Durante a quarentena, meus pais ficavam alerta nas aulas remotas e assim por diante. Não muda, tá bom? As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, quando se refere a palavras desacompanhadas de determinantes, esse determinante geralmente é um artigo, tá bom? Determinantes tomadas, portanto, em sua generalidade, ficam invariáveis. Ou seja, se eu tenho é proibido, é necessário, é bom, é preciso, sozinhas, desacompanhadas de determinantes, desacompanhadas de artigos, ou de preposições, ou, enfim, de outra situação, de outro determinante, eu vou ter que são invariáveis, elas não vão modificar. Se eu tenho acompanhamento, aí é outra história. Vamos ver eles sem determinantes, sem acompanhamento de determinantes. É proibido a entrada. É proibido entrada. É proibido entrada no parque. É proibido entrada na sala após 20 minutos, 10, 15 minutos de atraso. Tá bom? Observem que não tem determinante. Cerveja é bom. Assistir desenho é bom. Dormir é bom. Entendeu? Quando é bom, ele vem desacompanhado. É bom, não tem variação. Coragem é necessário. Dormir é necessário. Estudar é necessário. Não muda. Porém, se a palavra estiver acompanhada de um determinante, com ela deve concordar. Por exemplo, é proibida a entrada. O que é proibida? A entrada. A cerveja é boa.
o que é boa? A cerveja. A coragem é necessária. A coragem é necessária. Né? A caminhada é necessária. Caminhar é necessário. A caminhada é necessária. Perceba que há uma flexibilização. Né? Isso é uma modificação. E nas palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Quando tem valor de adjetivo, certo? Elas concordam com o substantivo. Né? Então, o adjetivo ela vem referenciar o substantivo dando um atributo. Então, quando vem dando um atributo ao substantivo, elas concordam com o substantivo. Então, serviu-nos meia porção de arroz. Né? Serviu-nos metade da porção de arroz. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Conversamos muitas vezes a esse respeito. Né? Os automóveis estão caros. As frutas estão baratas, ou seja, o valor está baixo. Já é meio-dia e meia. Né? É errado a gente dizer já é meio-dia e meio. Porque se eu tenho já é meio-dia e meio, meio-dia mais meio-dia é um dia inteiro. Né? Então está errado isso. Já é meio-dia e meia, fazendo referência à hora. Certo? A meia hora. Quando tem um valor de advérbio, né? Ou seja, quando funcionar como um modificador de um verbo, a gente já vai ter aí a invariabilidade, vai ficar invariável, tá bom? Maria está meio aborrecida, porque esse meio aí tem um significado de um pouco, né? Maria está um pouco aborrecida. Os alunos são bastante estudiosos, os alunos são muito estudiosos. Esses automóveis custam caro, né? As laranjas custam barato. Aí pode ter uma dúvida assim, porque lá em cima está baratas as frutas e aqui embaixo está caro? Porque custar é um verbo de ação. Né? Executam a ação. Nesse caso, eu não posso dizer as laranjas custam barata, porque eu vou estar dizendo que se eu levar barata para a feira, eu vou trocar por laranja, por exemplo. E estamos muito cansadas. Estamos bastante cansadas. Não posso dizer que estamos muitas cansadas ou estamos muito cansadas. Certo? E os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso e kit concordam com o substantivo a que se refere. Exemplo: seguem anexos os documentos da planilha de bens. Quem segue anexos? Os documentos. A carta segue anexa. Quem segue anexa? A carta. Os documentos estão inclusos. Quem está inclusos? Os documentos. Ela mesma redigiu a carta. Ela mesma, a pessoa, né? A mulher, no caso, ou a menina. Eles estão sós, ou seja, eles estão sozinhos. Estou quite com você. Quem está quite? Eu. Eu quite, eu, singular. Muito obrigada, disse ela. Obrigada, disse ela. Obrigado, mulher. Observações. Os advérbios só, equivalente a somente, menos e alerta, e as expressões em anexo e a sós são invariáveis. Lembrando que sós, ela varia de acordo, né? Eles estão sós, eles estão sozinhos. Eu estou só, eu estou sozinho. Porém, a expressão a sós é invariável, tá bom? Não muda. Elas só esperam uma novidade. Elas somente esperam uma novidade. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Leia a carta e veja fotografias em anexo. Em anexo. Leia a carta e veja fotografias anexas. Vejam a diferença. As meninas ficaram a sós no quarto. As meninas ficaram a sós no quarto. Não muda. A sós, em anexo, só, quando tem valor de somente, não muda, é invariável. Então, é isso, pessoal. Por hoje, nossa aulinha é essa. Se cuidem, abraço. Qualquer dúvida, eu vou estar no WhatsApp esperando por vocês. Tá beleza? Pausem o vídeo, vejam quantas vezes for necessário e mãos à obra na atividade. Ok? Abraço.